presidente francês recebeu no Palácio do Eliseu os chefes de Estado dos países parceiros antes da Cimeira União Europeia-União Africana em Bruxelas. No encontro foi abordada a retirada das tropas francesas do Mali. É o fim de uma missão de 9 anos no país. Paris pretende manter as operações militares para combater o extremismo islâmico noutros países na região africana do Sahel. As tensões aumentaram entre o Mali, os países vizinhos e a União Europeia. A França, antiga potência colonial, enviou tropas em 2013 para travar os combatentes jihadistas, mas a missão teve um sucesso limitado e os rebeldes organizaram-se com ataques às tropas do Mali e dos aliados. Depois de 2 golpes desde 2020, a França e outros países ocidentais queixam-se de que a junta do Mali tem falhado os prazos para restaurar a ordem civil. Bruxelas tem feito uma ofensiva de charme depois de críticas sobre a manutenção de um modelo colonialista de investimento em que os africanos são apenas exportadores de mercadorias. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou investimentos de 150 mil milhões de euros nos próximos anos para desenvolver a infraestrutura africana. Caixa Desjardins Portuguesa. Campanha RIER 2022. Economize imposto. Faça o seu RIER ou CELI na Caixa Portuguesa. Tem até o dia 1 de março para aderir e cotizar o seu RIER. Consulte o seu conselheiro e marque já o seu encontro. Oferecemos toda a gama de produtos financeiros que melhor se adaptam ao seu perfil de investidor. Contacte-nos. Caixa Portuguesa 514-842-8077. A Caixa ao seu serviço. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Après quelques mois, le niveau d'anticorps de votre système immunitaire peut baisser. La dose de rappel permet d'augmenter votre niveau d'anticorps et d'offrir une meilleure protection contre les nouveaux variants. Pour maintenir une meilleure protection face au virus, prenez rendez-vous dès maintenant au québec.ca/vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination prévue. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. A Festa do Amor já chegou e a Padaria e Pastelaria Nossa Senhora do Rosário tem os mais bonitos bolos decorados para o São Valentim. Os especialistas somos nós. 514-843-6668. Olá a todos, na emissão de hoje vamos dar continuidade às legislativas 2022, uma conversa que será salutar em falar com o Dr. José Luís Carneiro, ex-secretário de Estado das Comunidades
e é também o secretário-geral adjunto do PS. Vamos então até Lisboa falar com o Dr. José Luís Carneiro. Bem-vindo ao Canadá, senhor ex-secretário de Estado das Comunidades, Dr. José Luís Carneiro. É um gosto. Olá, muito gosto. E queria cumprimentá-la, saudar também todas e todos os portugueses que nos ouvem e que nos veem no Canadá e saudar-vos mais uma vez pelo vosso trabalho de serviço, de informação, de cultura, de entretenimento e de diálogo por esta via com os portugueses que se encontram num país tão importante com o qual Portugal tem relações tão sólidas e tão importantes como é o Canadá. Parabéns pela sua vitória. Eu posso dizer que foi cabeça de lista pelo PS, a cidade de Braga deu-lhe essa glória, sendo também vitorioso. Sim, é verdade. O secretário-geral do Partido Socialista e os socialistas de Braga tiveram, digamos, a sua disponibilidade e a sua vontade de que eu pudesse ser o candidato em nome dos seus ideais e do seu projeto para a região do Minho, nomeadamente para o distrito de Braga, que apanha os grandes concelhos como Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos, mas que vai desposando até Terras de Bouro, no Gerês, e, portanto, é um distrito muito completo, muito diversificado, muito rico de cultura e de património, e que tem relações profundas, quer com o Entre-Douro e Minho, quer com o distrito do Porto. E, portanto, há uma cultura, há uma identidade, há uma história que nos une e que faz desta região uma das regiões mais empreendedoras do ponto de vista económico, do ponto de vista empresarial, mas também no plano das instituições sociais e da forma como os cidadãos desta região são empreendedores. Basta ver que nós temos da região do Minho, nomeadamente do distrito de Braga, cerca de 200 mil pessoas inscritas nos consulados portugueses em todo o mundo. Ou seja, são cidadãos que saíram das suas terras e que hoje estão em todo o mundo e que continuam a contribuir para o desenvolvimento desta região. Portanto, foi uma honra ter sido candidato e, naturalmente, que foi também muito importante ter, digamos, uma manifestação de confiança como aquela que tive da parte dos seus concidadãos, na medida em que o Partido Socialista conquistou mais um deputado, metemos 9 deputados, tínhamos metido 8 deputados nas últimas eleições, tivemos 42% dos votos, ainda passou dos 42% dos votos, e, portanto, crescemos mais 40 mil votos em relação a 2019, e, portanto, foi uma expressão muito significativa de confiança, e, portanto, agora também me compete, como eleito pelo Distrito de Braga e por esta região, contribuir para, na Assembleia da República e no Governo, procurar levar as preocupações destas populações para a agenda política do país. O Dr. José Luís Carneiro, sabemos que é professor universitário, tem uma vasta ligação à política, desde chegar agora é deputado, foi secretário-geral das Comunidades, agora já não na missão de secretário-geral das Comunidades, mas sim num papel importantíssimo que é o secretário-geral do PS. É o número 2 do PS. Mas pergunto-lhe, enquanto secretário de Estado das Comunidades, teve um conhecimento a nível do mundo pela sua passagem. Porquê é que deixou de ser secretário-geral das Comunidades? Olha, por uma razão simples. Não porque não tenha gostado imenso da honra de ser secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Gostei imenso de conhecer a capacidade para empreender dos portugueses que se encontram em todo o mundo, a sua capacidade para empreender em circunstâncias por vezes muito difíceis, muito exigentes, e pude conhecer o prestígio que é dado aos portugueses por parte das instituições políticas, culturais e económicas dos países de acolhimento. O Canadá é, aliás, disso um bom exemplo. Estive, aliás, com o primeiro-ministro Trudeau, estive com o ministro das Migrações a tratar de assuntos das nossas comunidades e pude, por várias vezes, apreciar, digamos, o respeito e o reconhecimento que as autoridades canadianas
tem da comunidade portuguesa. O motivo tem a ver estritamente com motivos de natureza pessoal e familiar. Eu tenho 2 filhos, um com 15 e uma com 13 anos, e a dedicação que tive durante 4 anos às comunidades portuguesas, uma dedicação intensa, como todos julgo que reconhecem, estando mesmo nos momentos mais críticos, onde os portugueses mais precisavam da presença do Estado e do governo português. Recordo as vezes em que estive na Venezuela, em momentos muito críticos, os momentos em que estive nos atentados terroristas, junto das famílias que foram vítimas dos atentados, o ciclone Idai em Moçambique, mas também nas Caraíbas, e, portanto, tive uma presença muito exigente e muito permanente e muito constante junto das comunidades. Contudo, senti que, nomeadamente no plano familiar, se exigia um pouco mais a minha presença, por força de ter 2 adolescentes em fase de crescimento e de desenvolvimento. E por isso transmiti também ao nosso secretário-geral e primeiro-ministro, de que, portanto, tão breve quanto houvesse, digamos, uma oportunidade, que teria que encontrar uma solução que me permitisse compatibilizar melhor a minha vida pessoal com a vida familiar, porque eu gosto imenso da vida política, entreguei-me desde muito jovem à vida política, mas naturalmente que tenho também responsabilidades de outra natureza, nomeadamente com a família e com os meus filhos, e foi esse o motivo pelo qual pedi para poder, digamos, fazer um compasso nesse percurso, que era o percurso, neste caso, nas comunidades portuguesas. Isto não significa que não tenha feito com dificuldades e com muita, em algum caso, com algum sentimento de perda, porque efetivamente sinto que as comunidades portuguesas são de facto uma das maiores expressões da afirmação de Portugal no mundo e, portanto, o trabalho com as comunidades portuguesas é um trabalho de grande importância para o país e de grande importância para a comunidade nacional. Agora, na missão de secretário-geral adjunto do PS, o senhor consegue solidificar o partido. E a esquerda, a CDU, o Bloco da Esquerda, ficam fragilizados. Como é que o senhor conseguiu fazer isso? Bom, aí o mérito é do Dr. António Costa, do nosso primeiro-ministro, porque este voto foi muito um voto de confiança nas pessoas, na personalidade do Dr. António Costa. O Dr. António Costa é uma personalidade com uma experiência política muito grande. Recordo que foi ministro da Administração Interna, foi ministro da Justiça, foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa, teve responsabilidades no Parlamento Europeu, foi deputado, foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Enfim, é uma personalidade com uma experiência política muito importante. Os portugueses compreenderam a importância dessa experiência no decurso da gestão desta pandemia. Ou seja, os portugueses conseguiram ver que tinham à frente do país alguém que tinha características e que tinha qualidades pessoais e políticas singulares. Porque não apenas olharam e compreenderam a importância que foi ter um primeiro-ministro com essas qualidades à frente do país num momento em que todos temiam pelo seu futuro, como puderam também compreender a importância de ter um primeiro-ministro com o prestígio e com o conhecimento que ele tem das instituições da União Europeia. Porque foi o nosso primeiro-ministro que, mesmo no decurso da gestão da pandemia, conseguiu na União Europeia demonstrar que havia caminhos alternativos à austeridade e, por isso, virou a página da austeridade, mas depois também no decurso da pandemia foi também dos primeiros e daqueles que esteve no núcleo de países a defender uma resposta para a crise pandémica que procurasse proteger as famílias, proteger as empresas e proteger o emprego, nomeadamente com vários mecanismos de financiamento às economias dos países da União Europeia. E foi comum ouvir líderes como o líder da França, o Emmanuel Macron, ouvir a ex-chanceler alemã Angela Merkel, ou ouvir a atual Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, virem a Portugal e na União Europeia dizerem que a União Europeia se inspirou no primeiro-ministro português António Costa para encontrar uma resposta solidária para esta crise que nos assolou. E, portanto, na hora de decidir, os portugueses olharam para quem estava, digamos, a candidatar-se à função de primeiro-ministro
e entenderam, e bem, no meu entender, que realmente o António Costa era a personalidade em quem podiam depositar a sua confiança para dar estabilidade, previsibilidade ao país, para vencer a pandemia, para recuperar as condições de vida económica e social e para enfrentar os desafios estratégicos do futuro, nomeadamente o desafio da transição digital, da transição climática e também o combate à pobreza e às desigualdades que continuam a ser prioridades na vida do país. Claro está que, como secretário-geral adjunto, dei também o meu contributo, naturalmente, quer para as eleições autárquicas, na preparação de todo o processo eleitoral autárquico, dei também o meu contributo para que o Congresso Nacional do Partido Socialista fosse um congresso pacífico e, digamos, mobilizador, e também tive responsabilidades no processo de escolha dos candidatos a deputados pelos diferentes círculos eleitorais e pude também participar ativamente na definição da campanha e participar ativamente na campanha do Partido Socialista. Não apenas na equipa nacional, como também depois como cabeça de lista. E, portanto, foi na conjugação desses fatores, embora se deva sublinhar que o grande mérito, o principal mérito é mesmo do candidato a primeiro-ministro em quem o povo confiou para governar o nosso país. Nestas legislativas, os resultados da diáspora saem ou acabaram de sair agora e nota-se aqui um resultado substancial em relação aos votos de 2019. De 10,79 passaram para 16,94 e quer dizer que os votantes não foram alheios. A diáspora aderiu. Com isto, nós podemos dizer que temos só 4 deputados, 2 na Europa e 2 fora da Europa. Não será isto ridículo ao vermos que os deputados não conseguem resolver os problemas que estão distribuídos no mundo? Sim. Bom, vamos lá, em primeiro lugar, aos pontos principais. Primeiro, como se sabe, eu estive na equipa que ajudou a mudar a legislação que permitiu aos portugueses no estrangeiro terem o recenseamento automático. Isso permitiu que passássemos de 318 mil cidadãos no estrangeiro recenseados para cerca de 1.500.000 recenseados, ou seja, mais de 1.150.000 portugueses passaram a estar em condições de poder votar. Esse, digamos, foi um passo que eu considero talvez dos mais importantes que tenha sido dado no decurso das minhas responsabilidades governativas. Em segundo lugar, queria dizer também que esse passo foi dado naturalmente com o apoio, com o incentivo, quer do Primeiro-Ministro António Costa, quer do Presidente da República e quer também da própria Assembleia da República. Mas foi um passo muito importante. Em segundo lugar, criamos também quando era Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e agora já com a minha sucessora, a doutora Berta Nunes, foram reforçados os pontos de votação e os postos de votação, quer com recurso aos consulados honorários, quer também com a abertura de locais de voto em espaços, em locais que se consideram apropriados para ter locais de voto, para aproximar as condições de voto presencial. Por outro lado, o voto por correspondência teve também mudanças importantes, nomeadamente o facto de termos decidido também no tempo em que estava no governo que o envio dos boletins de voto pelo correio não era, digamos, não estava obrigado ao pagamento dos custos do correio, ou seja, passou a ser gratuito o envio do correio para Portugal. E os envelopes que trazem os boletins de voto passaram a ter um código de barras, um código que permite identificar o cidadão eleitor. Ora, a lei estabelecia que era preciso enviar a cópia do cartão de cidadão. Acontece que nós entendemos, nós os deputados do Partido Socialista, que a lei precisa de ser mudada para tirar essa obrigatoriedade, tanto mais que atualmente, ao abrigo da Lei de Proteção de Dados, é proibida a cópia do documento de identificação. Ora, assim sendo, consideramos que a existência do código de barras nos boletins de voto era suficiente para identificar o cidadão que envia o voto para Portugal. Por outro lado, também, sabemos que as pessoas, quando recebem o boletim de voto em casa, têm que ser os próprios, que é como uma carta registada, têm que ser os próprios a receber o boletim de voto.
Se não o receberem em casa, têm que se deslocar aos correios para levantar e têm também que se identificar. Ora, assim sendo, entenderam os partidos políticos, antes do ato eleitoral, não exigir a cópia do cartão de cidadão. E fizeram uma reunião em que todos concordaram. O PSD, o PS, o Iniciativa Liberal, o Chega, o Bloco de Esquerda, o PCP, e, portanto, todos concordaram. Acontece que o PSD, por medo de que o Partido Socialista pudesse meter 2 deputados na Europa, ou seja, meter o segundo, entendeu protestar, fazer um protesto, anulando os votos da imigração, nomeadamente na Europa. Tentou também anular os votos de fora da Europa, pela mesma razão, ou seja, aqueles votos que não tinham a acompanhar o cartão de cidadão, a cópia do cartão de cidadão. A mesa de fora da Europa não validou esses protestos. A mesa da Europa validou esses protestos. Com isso, anularam 157 mil votos. Foi, portanto, uma atitude, do nosso ponto de vista, negativa, incompreensível e que mostra, do nosso ponto de vista, falta de respeito pelos imigrantes que fizeram um esforço para enviar os seus votos. Agora, o que está em cima da mesa é nós alterarmos a lei eleitoral para, efetivamente, remover, para tirar da lei essa obrigação de enviar a cópia do cartão de cidadão. Quanto ao número de deputados, o que acontecia era que estavam estabelecidos 4 deputados, 2 pela Europa e 2 por fora da Europa, num tempo em que votavam 28 mil portugueses. Foi quantos votaram em 2015. Desta vez já votaram 272 mil. Ora bom, o que é que isto significa? Como eu sempre disse aos imigrantes, desde que aumentem a vossa participação, esse é um tema que certamente será tido em consideração quando se discutir a futura representação no Parlamento e quando se discutir a futura representação parlamentar. Porquê? Porque aqui em Portugal, em média, desta vez baixou o número de votos, mas em média eram precisos 20 a 25 mil votos para eleger um deputado. Ora, em 2015 tinham votado 28 mil. Significa que se aplicássemos o mesmo critério que se aplicava aqui no território continental, significava que nós só conseguiríamos eleger um deputado. Correto? Se 25 mil votos, aqui um deputado, significa que 25 mil votos era quanto deviam ter cada um dos deputados, sendo 4. Significa que os deputados da imigração tinham cerca de 7 mil votos cada um, 8 mil votos, para repartir pelos 4 deputados. Significa que agora já temos 270 mil votantes. Então já mudou essa relação. Significa que agora temos 4 deputados eleitos por 270 mil votantes. E, portanto, em função disto, eu diria que faz sentido que se comece, nomeadamente que os partidos políticos, comecem a pensar sobre a importância de poder reforçar os círculos eleitorais da imigração. É um tema que deve ser tratado com muita ponderação, porque as leis eleitorais exigem 2/3 da Assembleia da República e, portanto, faz sentido que se comece a falar, a discutir essa matéria com ponderação e com responsabilidade. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux.
faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. E, portanto, nós queremos, efetivamente, aprofundar a relação com a comunidade. Nós, felizmente, temos tido 2 bons deputados, quer na Europa, quer por fora da Europa, o Paulo Pisco e o Paulo Porto. O Paulo Porto é também o deputado, neste momento foi eleito o Augusto Santos Silva, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros português. Esta é a mais importante demonstração de que o Estado português dá e reconhece a maior importância às comunidades portuguesas. É ter como cabeça de lista por fora da Europa o número 2 do governo, neste caso o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. A terminar, Dr. Luís Carneiro, eu gostaria de lhe falar em relação à proposta de lei que houve no último mandato em relação à comunicação social portuguesa na diáspora. Há aqui uma necessidade de haver a publicidade no que questiona governamental e ser ajudada essa comunicação, onde quer que ela se encontre, para, de algum modo, dar o relevo que o governo em Portugal precisa, e é isso que tem sido feito. Será que agora, finalmente, esse reconhecimento vai ser feito? Sim, essa é uma das áreas de trabalho da doutora Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que trabalhou na anterior legislatura para, precisamente, ter uma iniciativa legislativa que permita aos órgãos de comunicação social da diáspora poderem ter também partes ligadas à publicidade institucional do Estado português. Eu queria dizer também que já em 2019, depois não acompanhei, devo dizer que não acompanhei o assunto, mas já na altura falei com a Comissão Nacional de Eleições para que, no que diz respeito às campanhas de informação, de esclarecimento e de sensibilização para os atos eleitorais, a comunicação social portuguesa da diáspora tivesse um tratamento de atenção. E por isso levei à própria Comissão Nacional de Eleições uma relação detalhada de rádios, jornais, televisões, espaços televisivos ou espaços radiofónicos da diáspora portuguesa, por forma a que a Comissão Nacional de Eleições tivesse em consideração os órgãos de comunicação da diáspora. Quero agradecer o seu tempo. Foi precioso e eu acho que útil à comunidade por nos dar este momento de conversa, e desejo a maior sorte do mundo, mas que também, de algum modo, os senhores estejam com olhos postos na diáspora, porque ela deve ser continuada com atenção e, de algum modo, não se sentir excluída. De algumas vezes parece que isso acontece. Sim, vocês queria agradecer-vos a vossa disponibilidade para esta entrevista. A minha presença aqui como secretário-geral adjunto é também a demonstração dessa atenção e dessa sensibilidade que temos para com a comunidade portuguesa no estrangeiro, e aquilo que podem contar da minha parte é contarem com alguém que em todos os momentos procura sensibilizar o Primeiro-Ministro, que também já tem uma sensibilidade especial, falar com os deputados da Assembleia da República, com os membros do Governo, para a importância que tem terem uma cultura de proximidade e de relação com os portugueses na diáspora, e, portanto, queria agradecer-vos também a vós, mais uma vez, mandar cumprimentos para, neste caso, para todos, e muito particularmente para o nosso mais jovem jornalista que me acompanhava nas minhas visitas, que imagino que esteja a assistir a esta entrevista, e muito particularmente aos portugueses, às portuguesas, que vivem nos diferentes pontos do Canadá, a quem transmito naturalmente uma mensagem de agradecimento pela forma como sempre me receberam, e quero dizer-lhes que estão sempre presentes em mim, nas minhas memórias, na forma como aprendi convosco também a valorizar os portugueses que se encontram no estrangeiro, e podem contar comigo também para aquilo em que puder ser útil nas minhas funções políticas. Bem-aja, e desejo-vos um bom ano a todas e a todos. Dr. José Luís Carneiro, muito obrigado pelo seu tempo e desejo as maiores felicidades no seu mandato e que, de algum modo, nos possa visitar sempre que possível. Muito obrigado, muito obrigado. Boa sorte. Muito obrigada igualmente.
É assim que terminamos este momento de conversa com o Dr. José Luís Carneiro, é secretário de Estado das Comunidades e é também o secretário-geral adjunto do PS. Foi salutar e dar a conhecer este resultado que tivemos da diáspora. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.